ter festa nenhuma. Não pode ter festa, não pode aglomerar. E hoje é o meu aniversário! Happy Birthday! E pra comemorar, eu vou fazer a tag 42 fatos sobre mim. Ué, mas não é 50 fatos que os youtubers fazem? Sim, mas o meu caso é 42, né? É muito óbvio. 42, aniversário, não precisa eu dizer, né? E a primeira coisa que eu já vou dizer é que eu detesto comemorar aniversário. Aliás, eu detesto todas as datas comemorativas, seja Natal, aniversário, Páscoa, não gosto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é o meu aniversário. Parabéns! E se você quer me dar um presente, então já se inscreve nesse canal, já deixa seu like, assiste as playlists, assiste os vídeos, porque eu preciso de 4.000 horas assistidas, gente. E falta muito pouquinho, então me dá esse presente. Já que eu não recebi, né, os recebidos que eu achei que eu ia receber nesse aniversário, então pelo menos se inscreve aí que é de graça, né? Fato número 2, eu nasci na cidade de Rio Grande. Sim, na cidade, não é no estado. Tá, eu também nasci no estado do Rio Grande do Sul. É que sempre quando eu dizia, eu sou de Rio Grande, eu sou da cidade de Rio Grande, as pessoas diziam, tá, do estado. E eu dizia, não, da cidade. Inclusive é a cidade que tem a maior praia em extensão do mundo, tá bom? Chupa mundo. No dia que eu nasci, no caso, dia 1º, né, do ano lá de... Foi há 84 anos. Eu fui batizado e também recebi a extremunção, porque os médicos não deram muito tempo de vida para mim, porque logo que eu nasci, eu já fui para UTI, porque eu nasci prematuro de peso e também nasci com problemas no pulmão. Eu sou filho de mãe solteira. Sim, eu cresci sendo filho de mãe solteira. Minha mãe me criou sozinha praticamente. Meu pai não quis me assumir. Ele me procurou, depois de passado uns 30 anos, ele me procurou porque ele já estava ali numa fase ali de que já ia morrer, e aí ele queria me deixar a herança. Mas aí eu não quis saber, porque eu já tinha passado 30 anos sem depender dele, poderia passar muito mais tempo sem depender. Então eu não quis saber de herança, deixei pra lá. Quando eu era criança, a minha avó me chamava de urubu. Isso porque eu sou filho de mãe branca com pai preto. E ela sempre me chamava de urubu. Sim, a minha avó é uma pessoa muito ruim, tá? E eu não falo com ela já faz muitos anos. E que eu também não vejo ela. Eu repeti a pré-escola 2 vezes. Eu não sei como é que vocês chamam aí. Aqui a gente chama de jardim de infância. Porque a escola dizia que eu não tinha idade suficiente para entrar no primário. Aí eu tive que repetir, mas até que eu gostava, porque eu coloria, eu fazia brincadeiras, não tinha toda aquela preocupação de fazer tema, aquela coisa toda. Aí eu achava legal até. Eu também fui criado pela minha madrinha, que eu considero assim como minha segunda mãe. E por um tempo eu morei com ela aqui em Porto Alegre, quando eu era criança, lá pelos meus 6, 7 anos. Só que eu voltei para Rio Grande, porque a minha mãe sentia muita saudade de mim e tal, e aí eu tive que voltar. Mas a minha madrinha depois voltou para Rio Grande e eu fiquei mais um tempão com ela. E ela é a minha segunda mãe, com certeza. Eu detesto o meu sobrenome. Na verdade, não é um sobrenome, é um segundo nome. Meu nome é Marco Pontinhos Moraes Pontinho, porque o último eu também não gosto muito. Mas eu não vou contar aqui pra vocês não, eu vou deixar vocês na curiosidade. Se vocês quiserem que eu conte, vocês vão ter que me ajudar então a chegar a 5.000 inscritos. Até o final do ano. Aí quem sabe eu conto. Eu tive muitas, mas muitas babás quando eu era criança. E teve uma vez, acho que eu já contei essa história aqui no canal, mas eu vou repetir para quem não viu o vídeo. Teve uma vez que a minha mãe me deixou na casa de uma dessas cuidadoras, né, dessas babás, e as outras crianças que moravam na casa me morderam todinho, assim. Eu fiquei, pareciam que tinham colocado a tampa da Coca-Cola, sabe, aquela de garrafa, em mim, assim, aí eu fiquei cheio de mordidinhas. Eu sofri bastante na mão das babás e também das crianças que moravam nas casas das pessoas que me cuidavam. Tinha até um pai de uma delas que ele sempre vinha com uma tocha de fogo, ele sabia que eu tinha medo de fogo e ele queria tocar fogo em mim. Muitas vezes por não dar certo, muitas vezes por não ficar na casa dessas babás, a minha mãe não tinha quem me deixar. E aí então ela acabava me levando para o trabalho dela, que era no Senac. Ela trabalhava no Senac de faxineira. E para ninguém me ver, para não dar problema para ela não ser demitida, eu tinha que ficar trancado dentro do banheiro do almoxerifado lá que ficava
os produtos de limpeza. E eu desenho desde criança, desde essa época que eu ficava lá no banheiro. Eu tinha por volta de 7, 8 anos, por aí. E aí, desde criança, eu sempre desenhava. Eu gostava de desenhar palhaços e festas juninas. Até tem uns desenhos aí no Instagram, se vocês forem lá ver, tem uns desenhos meus. Só que eu parei um pouco de desenhar porque eu sou muito autocrítico, então eu sempre acho que tudo fica ruim e eu parei de desenhar. Talvez um dia eu volte, não sei. Lá em Rio Grande a gente chegou a se mudar mais de 6 vezes, porque a gente sempre morou de aluguel. E as pessoas acabavam pedindo as casas, né? E a gente tinha que sair e tá sempre se mudando. A gente parecia um cigano. Eu cresci na frente da televisão e, consequentemente, eu cresci vendo a Xuxa. E isso não é novidade pra ninguém, né? Eu sou muito fã da Xuxa. Aquele fã de colecionar coisas, de querer tudo, até hoje. Eu brinquei na rua com outras crianças, assim, até os meus 16 anos de idade. Eu não queria crescer, não queria virar adulto. Então eu brinquei até essa faixa etária. As minhas amizades eram sempre mais jovens do que eu, no caso. Eu já era um adolescente e as minhas amizades eram todas, assim, crianças ali dos 11, 12 anos, mais ou menos por aí. Eu repeti o segundo ano do segundo grau. Eu chamava de segundo grau, quer dizer, a gente chamava naquela época, né? Mas hoje eu acho que é o ensino médio. Tudo porque eu não queria fazer a educação física. Porque na educação física tinha aquela coisa de meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei. E eu não queria jogar futebol, eu não queria... E aí eu faltava às aulas, e aí eu reprovei por falta. O meu primeiro emprego com carteira assinada foi aos 21 anos de idade. Eu comecei a trabalhar num supermercado como caixa operador. Foi um tempo bom, mas também foi um tempo ruim. E inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando aqui pra vocês. Até hoje eu ainda tenho pesadelos de que eu voltei a trabalhar no supermercado ou de que eu estou trabalhando no supermercado. Sempre quando eu tenho esses pesadelos, no outro dia... eu tô acabado, assim, bem ruinzinho. O meu primeiro beijo foi aos 23 anos. Sim, foi aos 23 anos, gente, por incrível que pareça. Enquanto as Little Monster estão aí já beijando bem novinhas, eu comecei lá com os 23 anos. E olha, quando eu dei meu primeiro beijo, eu caí no choro. Que vergonha, não? Que vergonha. E a primeira... também foi aos 23 anos de idade. A primeira balada gay que eu fui, eu fiquei acho que mais ou menos uns 20 minutos, se é que chegou a isso. E eu fiquei muito assustado, sei lá, eu fiquei com medo, eu não sei. Inclusive foi lá que eu vi a pessoa com quem eu ia ter o meu primeiro namoro longo da vida. E eu tive 3 namoros que passaram assim de 1 ano e meio, né? Que pra mim é considerado muito. Na época, assim, eu considerava muito. Um namoro passar aí de 1 ano, 2 anos. Eu tive 3 namoros que duraram esse tempo todo. E eu sempre emendava, assim. Era praticamente assim, terminava um numa semana, na outra semana eu já tava namorando o outro. Eu saí de casa aos 30 anos, tarde, né? Pois é, eu já tinha tentado uma saída antes, mas aí a minha mãe fez uma chantagemzinha ali, emocional, pra eu ficar, e eu acabei cedendo, né? Mas aí quando chegou os 30 anos eu disse, não, agora eu vou sair e não tem nada que me segure, eu vou me embora. Voa, cara, voa! E já fazem 11 anos que eu saí da minha cidade. 11 anos que eu saí de Rio Grande para vir morar na região metropolitana, né? Primeiro eu morei em Porto Alegre, agora eu moro em outra cidade. Claro que às vezes eu vou para Rio Grande, até porque a mãe mora lá, minha madrinha mora lá, minhas amigas moram lá. Então, às vezes, quando dá, eu sempre vou. Quando eu vim para Porto Alegre, eu vim morar numa kitnet junto com o viúvo do meu ex-namorado. É isso? Ah, é uma confusão, né, gente? Mas é isso. Enfim, Silvio, beijo, se tá me vendo. A primeira vez que eu entrei numa casa de pegação gay, aquela casa pra gente fazer uma coisinha a mais, sabe? Então, a primeira vez que eu entrei, eu saí de lá correndo. Sei lá, eu fiquei com medo, assustado, não sei o que me deu na cabeça, mas eu saí correndo de lá. E aí, meus amigos me xingaram, falaram, como assim que tu saiu correndo, que tu não aproveitou? Aí eu voltei no dia seguinte, aí sim, aí eu fiquei... E depois disso, minha filha, só Jesus na causa. Eu e o Maico, nós nos conhecemos no dia 17 de dezembro de 2011. E foi através de uma cutucada do Facebook. E a gente já falou sobre isso aqui no vídeo, hein? Vai lá depois assistir. E a gente foi morar junto em setembro de 2012. Depois de eu insistir muito, a gente acabou indo morar junto. E aí a gente foi morar na kitnet que eu dividia com o viúvo do meu ex. Aí morava nós 3 juntos. Depois de um tempo é que a gente acabou saindo de lá. E de lá pra cá, a gente já se mudou mais de 3 vezes. Esse é o 4º lugar que a gente tá morando. E depois que a gente sair daqui, que eu espero que a gente saia um dia, né?
já vai ser a quinta casa que a gente vai morar. Espero que aí já seja a quinta casa própria, né? Eu sou do signo de Gêmeos, como vocês podem perceber, né? Mas enfim, eu não sou duas caras, muito pelo contrário. Eu falo as coisas na cara e por isso as pessoas me consideram brabo, grosso e tudo mais. Eu sou um pouquinho difícil pra morar junto, confesso que eu sou. Mas eu não sou duas caras, não. Coitado de mim. Não vou botar isso, não adianta. Todos os locais que eu trabalhei até hoje, eu sempre pedi pra sair. Eu nunca fui demitido assim de surpresa, tipo, chegar no trabalho e Ai, você tá sendo demitido porque a gente não quer mais. foi sempre porque eu pedia. Aí eu pedia, levava um certo tempo e eles diziam. Você tá demitido? Eu tenho irmãos por parte de pai, acho que são 4 ou 3 irmãos. Inclusive eu já passei por um deles na rua, mais de uma vez. E o cara fingia que nem me conhecia, mesmo ele sabendo da minha existência. E aí eu tive uma irmã. Minha mãe ficou grávida, né, de uma menina quando eu tinha 18 anos. Mas infelizmente no final da gravidez, na hora de nascer, a menina nasceu morta. A minha comida preferida, na verdade eu não vou dizer a minha comida preferida, porque eu gosto de tudo, então é mais fácil eu dizer o que eu não gosto. E o que eu não gosto é de arroz com galinha, massa com galinha, sopa de galinha, enfim, tudo que tem a galinha. Se não for desfiada, eu não gosto. A minha cor favorita é o vermelho. Comunista! Eu não sigo nenhuma religião, eu não faço parte de nenhuma religião, mas se eu tivesse que seguir, se eu tivesse que frequentar assim diariamente ou de uma frequência maior, seria a religião, na verdade nem a religião, né? É a doutrina espírita. Seria essa a doutrina espírita, inclusive eu já li livros espíritas, inclusive eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é uma doutrina que eu sigo, né? Eu leio, gosto, mas eu não sigo. E eu gosto muito também, eu tenho uma identificação, vamos dizer assim, pelo candomblé, mas eu nunca frequentei nenhuma sessão de candomblé, nenhum terreiro de candomblé, até porque aqui no Rio Grande do Sul, aquele candomblé raiz mesmo, eu acredito que não tenha. E falando em candomblé, o meu grande sonho é conhecer a Bahia. Inclusive, quando eu era criança, na escola, eu mentia para os meus coleguinhas que eu era baiano e que eu tinha vindo da Bahia, porque eu sempre quis conhecer, sempre quis ser da Bahia. Eu sou um bom fisionomista. Se eu ver uma pessoa numa festa, numa padaria, numa loja, enfim, qualquer lugar que seja, passa um tempo e depois eu vou reconhecer a pessoa. Inclusive, outro dia, onde é que eu tava, meu Deus? Numa padaria, eu não lembro direito. E aí eu vi uma moça falando que ela ia fazer uma cirurgia e tudo mais, depois passou um dia, eu vi ela na rua e eu falei pro Marco, essa moça aí vai fazer uma cirurgia tal. Ele disse, como é que tu sabe? Porque eu justamente me lembrava da fisionomia dela. Fofoqueira! Eu não posso tomar café, eu acho que eu já falei isso aqui no canal, inclusive, que me faz muito mal, mas muito mal mesmo. E chocolate eu acho muito amargoso. Ele pode ser meio amargo, pode ser ao leite, pode ser totalmente amargo. Ele vai ser sempre amargo pra mim. Eu amo ler biografias, amo de paixão biografias, tenho muitas inclusive. E adoro a história do Brasil que é relacionada ali naquele período do golpe de 64. Sim, porque foi um golpe sim, tá? Eu fiz designer de interiores, eu parei no primeiro semestre, e aí depois eu fui fazer tecnólogo em recursos humanos. Nesse eu segui um pouco mais adiante. Eu parei quase que no fim do curso, ali, quase que no último semestre. Eu não gosto de assistir filmes de terror, mas eu gosto de assistir coisas que são reais, histórias verídicas, filmes biográficos ou filmes de histórias que realmente aconteceram. Isso eu gosto muito. Eu me inspirei para criar o canal na Lorelai Fox. Ai, gente, é muito retardado. Assim, quando eu vi a Lorelai, eu já me apaixonei de cara. E eu digo, se um dia eu tiver que ter um canal, é um canal mais ou menos parecido com o dela, né? Claro que eu não me monto que nem ela, mas assim, a inspiração, as ideias, acho muito legal esse canal. É um dos canais que eu assisto e gosto muito, que é o canal Para Tudo, da Lorelai Fox. E além de ter o canal aqui no YouTube, né? Embora eu não ganhe nada com o canal, mas enfim, eu tenho um canal, eu me dedico ao canal. E além do canal, eu e o Maicon, nós temos um local, né, para o público LGBT. Na verdade, é mais para o público G, mas a gente recebe a todos, a todas, enfim. Inclusive, já teve gente que veio aqui, gays, né, que trouxeram amiga hétero,
E foi muito divertido, foi muito legal, a gente recebe todo mundo, a gente gosta de todo mundo e a gente quer abraçar todo mundo. Quer dizer, abraçar agora não dá pra abraçar, né? Mas a gente quer abraçar no sentido de receber todo mundo, né? De acolher todo mundo. Então é isso, gente. 42 fatos sobre mim, hein? Tinha alguma coisa que vocês não sabiam? Algumas coisas eu já tinha falado por aqui em algum vídeo, mas enfim, acho que eu trouxe umas novidades aí. E quem sabe futuramente, né, daqui a quantos anos? 8? 8 anos eu não faço 50 fatos sobre mim, né? E eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo, gostado, tenham se divertido, enfim, tenham se inscrito no canal se ainda não são inscritos, né? Porque afinal é meu aniversário e eu mereço esse presente. Então se inscreve, já deixa o like. E eu sou Marquetito e já sabe que eu conto com vocês.